Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro da Sociedade dos Adventistas Livres aqui em Templo Sofia. Com essas palavras eu dou por aberta a nossa sessão, dou muito boas-vindas a todos os senhores, que as egrégoras que hoje nos assistam estejam aqui presentes, que nos beneficiem, tragam suas bênçãos, que todos possam sair daqui melhores do que entraram. Eu vou começar essa palestra fazendo alguns pontos preliminares. Em primeiro lugar, Sêneca dizia que a alma, ela já sabe tudo o que ela precisa saber. No nosso coração nós já temos todo o conhecimento. Daí a importância do óbvio. Porque o óbvio, ele nos remete ao que a alma já sabe. Todos os ensinamentos espirituais, todas as religiões, todas as filosofias, elas trazem para o homem somente a lembrança daquilo que ele já sabe. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje, os senhores, no íntimo, já conhecem. Basta relembrar. Eu estou aqui hoje compartilhando um pouco que eu sei com vocês, para que a gente possa trocar, e em trocando a gente possa aprender, sempre um pouco mais. E para começar, eu acho importante destacar que o processo de comunicação, ele envolve três coisas. O emissor, o receptor e a mensagem. É muito difícil para mim ter a certeza absoluta de que os senhores vão receber exatamente o que eu estou passando, mas eu vou fazer o meu melhor. Dentro de algumas linhas do hermetismo, eles dizem que o processo de comunicação é puramente simbólico. Eu vou estar aqui emitindo alguns símbolos para os senhores e os senhores vão estar absorvendo na medida do possível. Como eu disse antes, o sistema, apesar de muitas semelhanças com alguns outros sistemas conhecidos, ele é único. Então eu vou pedir a priori que vocês evitem comparações, porque as comparações, elas fazem com que a gente perca a nuance. E quando a gente diz para si mesmo, isso eu já sei, isso eu conheço, isso eu já vi, nós estamos nos identificando com o conhecimento e perdendo a possibilidade de acrescentar coisas novas. A partir de agora, quando a gente for entrar na explicação desse sistema, tudo o que eu disser, todas as palavras, elas vão ser as palavras que o sistema usa. Então, não necessariamente o paradigma pelo qual eu opero. Então, a palavra homem, a palavra desenvolvimento, ela vai ter um sentido específico dentro do sistema que eu espero que vocês consigam compreender na medida do possível. Vamos lá. O quarto caminho. O quarto caminho, ele seria um metasistema ou um paradigma de desenvolvimento. Ele por si só é um sistema que funciona de forma isolada, mas ele pode ser usado também como um filtro de realidade aplicado a qualquer sistema ou religião que os senhores pratiquem. Então, quem pratica magia cerimonial pode se valer dos exemplos do quarto caminho, quem pratica umbanda, quem estuda magia caoísta, ela é uma forma de enxergar o mundo. Na nossa palestra eu vou abordar três tópicos principais. Eu vou mostrar como o quarto caminho enxerga o homem, em especial os problemas do homem. Depois nós vamos abordar os problemas do mundo e a relação do homem com o mundo. E por último a gente vai apresentar algumas soluções que o quarto caminho propõe para o que ele chama de escapar da prisão. O quarto caminho ele recebe esse nome porque ele divide o desenvolvimento do homem em 7 fases. A fase número 1, 2 e 3 são muito parecidas e não se destacam em relação a nível, somente a número. A fase número 1 é o desenvolvimento do homem físico, é o desenvolvimento do fakir. É o homem que alcança o desenvolvimento espiritual pelo corpo físico. O homem número 2 é o místico ou monge, aquele que alcança o desenvolvimento espiritual pelo caminho emocional ou devocional. E o número 3 é o yogi, ou mago, é aquele que alcança o desenvolvimento espiritual pelo estudo das leis do universo. E o quarto caminho recebe esse nome porque ele retira da essência das 3 primeiras fases o seu método de agir. Então o homem número 4 é o homem que busca o que há de mais importante no caminho 1, 2 e 3. Os homens número 5, 6 e 7 a gente vai abordar mais para frente, mas que não nos dizem respeito nesse momento. As pessoas que trabalham com esse sistema, eles dão exatamente esse nome,
para o sistema. Eles chamam de o trabalho. Os problemas do homem, como o quarto caminho coloca, são fatos, né? E o principal e mais importante é que o homem, ele mente. Ele mente muito e o tempo todo. E ele mente especialmente para ele mesmo. Sobre poderes que ele não tem, sobre coisas que ele fez. E a principal ilusão do homem é de que ele é um ser único. Isso é, dentro do quarto caminho, uma ilusão. O homem, ele é uma multiplicidade de eus dentro dele mesmo, brigando pelo controle. Um exemplo disso é que é fácil. É domingo, 8 horas da noite, e o seu amigo te liga e fala: o que você acha da gente fazer uma corridinha na segunda-feira de manhã? Puxa, eu quero muito, né? Vamos, fechou. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, o seu despertador toca, quem acorda? Definitivamente não foi o mesmo eu que combinou. E isso acontece em todas as fases da nossa vida. A pessoa que faz um compromisso não é a mesma que vai ter que cumprir. A pessoa que sente aquela emoção não é a mesma que depois você vai ter que experienciar o resultado daquela emoção. Isso é um problema gravíssimo, porque a gente tem certeza que nós somos inteiros, coerentes, e nada está mais longe da verdade. O homem, enquanto uma multiplicidade de seres, ele pode ser encarado como uma máquina, não como um ser humano. Uma máquina extremamente complexa, cheia de partes que estão há muito tempo sendo usadas de forma errônea e incapaz de realizar qualquer trabalho que seja por si próprio. Então, dentro do quarto caminho, o homem é incapaz de fazer. Para ele as coisas só acontecem. Isso pode parecer um choque para muitos de vocês, mas dentro do sistema, se você começar a observar a forma como a sua vida se desenrola, você vai entender que a maioria das coisas só aconteceram. Que você pode ter tentado fazer uma coisa diferente, mas que as circunstâncias te pressionaram de tal forma que as coisas não poderiam ter acontecido de uma forma diferente. Para ilustrar isso de uma forma interessante, o Gurdjieff, quando perguntado: é possível prever o futuro do homem? Ele disse: o futuro do homem, sim. O futuro de uma máquina, não. Porque a máquina, uma hora quer isso e outra hora quer aquilo. Uma hora ela combina uma coisa e outra hora ela é outra. E para ilustrar isso de uma forma sarcástica até, o Gurdjieff usa o exemplo do católico. Por que para o homem é impossível ele ser católico? Olha, para o homem ser católico, ele precisa seguir, em primeiro lugar, os ensinamentos do Cristo. E um dos ensinamentos do Cristo é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, isto precisa amar a si mesmo primeiro, para amar o outro, para poder ser cristão. E na ínfima possibilidade de que isto, porque o Gurdjieff não fala você, ele fala isto, porque ele chama o ser humano de máquina. Quando isto consegue algum nível de coerência para amar o próximo ou para amar a si mesmo, ele passa na frente de uma loja do shopping e tem um tapete em promoção. Aí isto já não mais ama o próximo, isto quer o tapete em promoção. E esse é um dos problemas do homem. A consciência, ela é gerada a partir da coerência dos eus. E sem coerência não é possível ter consciência. O Gurdjieff coloca que a explicação para isso, por que o homem vive essa multiplicidade, é porque ele está dormindo. Então, todos nós, ou a maioria de nós, vive num estado de sono latente. E o pouco de evolução espiritual que você consegue, já é possível observar o sono das outras pessoas. Ele coloca que não existe outra explicação que não seja o sono para a gente viver num mundo em que você desenvolve um colisor de hadrons ou manda um homem para Marte, mas você tem gente que não tem comida. E a gente desperdiça comida todo dia. Isso não é falta de inteligência, é anterior. Simplesmente nós não estamos acordados. Outro principal problema do homem é, fruto desse sono e dessa incoerência, é a identificação. O homem, a principal característica do homem é a identificação. Quando a gente acorda de manhã, você olha para o seu cabelo e fala: nossa, meu cabelo está horrível. Pronto, você já virou seu cabelo. Não existe mais nada no seu universo, só o seu cabelo ruim. E isso acontece com tudo na nossa vida. A roupa que você veste, o trabalho que você tem, um pouco até Tyler Durden, de quem se lembra do Clube da Luta. E
E o problema da identificação é que você esquece de quem você é e se torna aquilo. Um exemplo clássico disso são os argumentos. Quem nunca aqui perdeu a paciência argumentando? Não faz o menor sentido você perder a paciência argumentando com alguém, porque as suas ideias não são você, dentro do sistema. As suas ideias não sendo você, você não tem que perder a calma porque alguém está discutindo com você. Mas o ser humano está num estado de sono tão profundo que ele confunde ele com o próprio argumento. E aí vem aquela... Por que essa pessoa tem a audácia de discordar de mim? O ego, ou o homem, ele se sente atacado. E quando ele se sente atacado, ele revida na mesma moeda. Isso é fruto do sono. Quem está dormindo vai brigar. O que seria o homem acordado? O homem acordado, a gente vai chegar lá. O homem acordado é o homem que ele, em primeiro lugar, ele não acorda, né? Ele vai ter aquele estado de semidormência, que eu posso dizer que é o que muitos de nós estamos aqui hoje, porque a gente está falando disso. Mas eu vou te dar um exemplo assim. O homem acordado, pra gente falar do homem acordado agora, é igual a gente falar, desculpa, né? De Deus. É super importante falar de Deus, né? Mas se você está atravessando a rua e o carro vai para cima de você, você xinga ele, puxa, você tem tantos probleminhas para tratar antes de pensar em Deus, entendeu? Então, o que o quarto caminho propõe é, vamos focar nos nossos problemas agora. Mas eu já chego já no homem acordado. Continuando o problema da identificação, a partir disso o homem começa com o processo do eu sou assim, ou eu não gosto disso, ou eu sou uma pessoa, I'm a dog person, eu prefiro gatos. As pessoas vão se identificando com essas coisas e elas não têm ideia de que o quanto isso afasta elas da verdadeira identidade dela, porque o principal ponto aqui é, você nem sabe quem você é. Como é que você pode dizer que você é assim? Você acha que é assim, mas você não é assim. Então, quando a gente propõe o quarto caminho, eu faço uma piada de que ele é uma autoajuda da mão esquerda. Assim. Eu falo, tá tudo perdido, entendeu? Tá tudo perdido, só tem você e o problema é seu. Esses, basicamente, são alguns dos problemas do homem dentro do quarto caminho. Agora eu vou falar para vocês um pouco do que seriam os problemas do mundo no quarto caminho. Por que a gente tem guerra? Se você parar para pensar, por que as pessoas não conseguem se entender? Simples. Por que os seres humanos não se entendem? Porque eles estão dormindo. E porque eles estão dormindo, eles se identificam com a própria linguagem. Então, o homem é incapaz de se comunicar. Você não consegue, no nível atual de consciência que a gente tem hoje, expressar a sua ideia sem a carga emocional, sem senso de identificação, sem o sono. Então, todos os processos de comunicação humanos, eles são falhos. Essa é a explicação por que a gente tem tanta guerra. Já parou para pensar no trabalho difícil que é ser um tradutor da ONU? Você? Também tem bastante guerra por causa que a guerra é um comércio, né? Sim, mas por que as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro e não se sentir bem com elas mesmas? Elas estão dormindo, elas estão naquele momento do sono se debatendo pelo prazer imediato. Imagina o trabalho do tradutor da ONU, que já fala assim, o seu país é fedido. Como é que eu traduzi para o mundo agora? O cara falou que o seu país é mais exótico. E a linguagem, ela constrói o nosso universo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar uma palavra e a gente vai fazer uma brincadeira. Na hora que eu falar essa palavra, você vai tirar uma fotografia mental do que está acontecendo na sua cabeça agora. Pode ser uma emoção, uma sensação, um sentimento, uma imagem. Sorvete. Afonso, o que veio na sua cabeça? Gelado. O que veio na sua cabeça, Marcelo? Zoológico. O que veio na sua cabeça, Márcio? Doce. Entendi. A mesma palavra, quando dita dentro de uma, que a gente pode dizer dentro de uma egrégora fechada, de um templo, ela trouxe uma imagem, uma sensação e um gosto. Agora você imagina isso no curso das nossas vidas. É por isso que os seres humanos não se entendem. O quarto caminho diz que existe uma linguagem universal em que os homens poderiam se entender. Essa linguagem são os símbolos. Só que o uso dos símbolos ele demanda muito treinamento. Então seria uma linguagem para homens, para seres evoluídos espiritualmente, que já estão preparados para compreender os símbolos como eles são. Uma
das causas também das guerras e das incoerências do homem é o que o Gurdjieff chama de amortecedores. Isso é bem legal. Os amortecedores são processos psíquicos que impedem o homem de se enxergar na sua loucura, porque não tem outro nome para o que é loucura. Quem aqui nunca conheceu alguém que vai discutir com você só para provar que ele nunca discute? Eu nunca brigo, eu sou uma pessoa que não briga. Isso é um amortecedor funcionando. A pessoa, esses processos eles se repetem com dinheiro, com amor, nas relações sociais. O ser humano ele é incapaz de enxergar a própria incoerência por conta desses processos psíquicos. É uma vozinha na sua cabeça que fica falando assim: você nunca briga. Não deixa esse cara falar que você briga, não. Se defende, rapaz. Você não deixa. Você está certo. E assim o homem vai, se defendendo, brigando de uma ameaça que não existe. O principal papel da espiritualidade, ou do ensino espiritual, ou da busca por algo maior, é quebrar os amortecedores. A espiritualidade praticada de uma forma séria, ela vai te mostrar exatamente onde estão os seus calos. A gente conhece isso, funciona em todos os sistemas, né? Se o sistema que você está praticando não te mostra os seus defeitos, you're doing it wrong. Agora eu vou falar um pouco sobre os homens. O homem número 1, 2 e 3 a gente já conversou. O homem número 4, ele é incapaz de fazer ainda, mas ele tem essa consciência. Ele tem a consciência de que ele é incapaz de fazer. O homem número 5, ele é capaz de fazer, mas ele não é capaz de fazer o tempo todo. Mas ele já compreende a ordem do universo. O homem número 6 e o homem número 7, não cabe a nós discutir, porque ele está tão fora da nossa realidade que para a gente aqui não faz muito sentido. A título de exemplo, Gurdjieff usa Jesus Cristo como um homem número 7, que seria um homem plenamente realizado, completamente capaz de fazer. Mas aí a gente entra, me desculpe para quem é adepto, né? Um pouco que eu estudei da teosofia me fez dar uma desistida, porque eu falei, puxa vida, né? Igual eu disse, eu ando de moto, né? O cara me fecha e começa a xingar o cara e vou querer discutir as raças antigas, ou falar sobre a idade de Deus. Não me cabe ainda, eu tenho que resolver muitos mini probleminhas ainda. O universo, assim como o homem, ele também, como o desenvolvimento do homem, ele vai poder ser dividido nessas 7 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A própria arte, a escultura, a música, a escrita, o Gurdjieff divide entre objetiva e subjetiva. A arte subjetiva é a arte dos homens que dormem, que é aquela arte que quando você vê um quadro, tipo arte moderna, assim, que ela evoca um sentimento em cada um desperta naquilo, aquilo que traz dentro de si, como uma projeção. A arte objetiva, que é a arte dos homens 4, 5, 6 e 7, ela é uma arte que traz dentro de si um ensinamento para o homem evoluído. Então, por exemplo, um exemplo de arte do homem desperto é a Esfinge. A Esfinge é uma obra de arte simbólica cuja meditação sobre o símbolo, ela vai sempre, a meditação sincera sobre o símbolo, ela vai sempre reproduzir as mesmas visões e as mesmas impressões, independente da época, do lugar ou da filosofia que você venha a seguir. Ele dá algum exemplo também de algumas peças clássicas, mas ele não cita quais. Então a gente imagina que algumas peças clássicas antigas elas foram construídas dentro do paradigma de guardar ali conhecimento das músicas das esferas ou qualquer coisa nesse sentido. Dentro dessa divisão também, o Gurdjieff aponta, e isso é super interessante, os centros do homem. Ele divide o homem em 4 centros principais. Eu sei que a sua cabeça já está lá buscando os chakras, mas calma, não vá lá, fica aqui comigo. Ele fala de 7 centros, mas ele fala que nesse momento só é importante você conhecer os primeiros 4, porque os outros 3 você é tão longe da sua realidade que você vai ver por quê. Ele chama o primeiro centro de centro instintivo, o segundo de motor, o terceiro de emocional e o quarto de intelectual. Esses centros são como partes da máquina que trabalham o tempo todo enquanto você está dormindo, só que eles trabalham de uma forma errada. Cada centro é responsável por uma função do corpo. O centro instintivo... Não, obrigado. Eu acho que eu quero sim. Pensando melhor. Licença. Muito obrigado.
O centro instintivo ele é responsável por todos aqueles movimentos com os quais você não controla. Batida do coração, movimento involuntário, do intestino, estômago. O centro motor ele é responsável por aqueles movimentos que você eventualmente vai aprender. Andar de carro, correr, andar de bicicleta. O centro emocional é simples, o próprio nome diz, e o intelectual também. Para dar um exemplo de como esses centros funcionam e o problema de se estar dormindo, vamos imaginar o seguinte cenário. Todos os centros eles têm velocidades diferentes. Então, você está andando na rua, cuidando da sua vida, alguém vem dar um tapa na sua cara. O centro emocional, ele é muito mais rápido que todos os outros centros. Quando você toma um tapa na cara, a primeira coisa que acontece, você tem uma reação emocional. Você pode ficar bravo, você pode tomar um susto, você pode ficar atônito. Em segundo lugar, vem o centro instintivo. O centro instintivo ele vai sempre responder de acordo com o centro emocional. Então, se você ficou com medo, você vai se travar. Se você ficou com raiva, você vai se abrir. E logo em seguida vem o centro motor que ele vai responder exatamente como o centro instintivo ordenou que ele respondesse. O centro motor vai ter a resposta de fuga, de bater de volta, se você vai dar um soco no cara, se você vai sair correndo. E aí, o centro intelectual ele é tão mal desenvolvido e tão devagar que muitas vezes você termina a briga, vai pra casa, puta, por que eu briguei mesmo? Isso acontece com tudo na nossa vida. Porque o centro emocional, ele, como a gente está dormindo, ele sempre toma conta. Então você sempre fica, não posso dizer, incorporado pelo corpo emocional. A resposta emocional ela é muito mais rápida. Os franceses têm até um nome para isso, chama a sabedoria da escada. Quem nunca está tendo uma discussão e a hora que chegou em casa, horas depois falou, putz, grila, podia ter falado isso para ele. Para quem não sabe, o maior exemplo disso é o meu pai. Meu pai me contou uma vez que ele foi expulso do cinema há 40 anos atrás. Depois de 40 anos, ele pensou na resposta do cara do cinema. Você imagina o atraso do centro intelectual dessa pessoa. A lei chama espírito da escada, justamente por isso. Por exemplo, tem uma discussão, daí você não sabe o que responder, daí você está saindo do lugar, descendo a escada, daí você pensa na resposta, não é o espírito da escada, ele soprou a resposta quando você está indo embora. É isso, é aquela resposta que vem muito depois. Isso mostra o quê? Como os nossos centros, eles estão deslocados, perdidos, loucos. Qual uma das razões disso? O Gurdjieff coloca que o ser humano ele se alimenta da comida, do ar e das impressões. Então, o tempo todo, as impressões talvez eu possa colocar uma forma assim, das energias da nossa volta. Então, a gente está o tempo todo trocando energia com o meio, o tempo todo sendo alimentado. A qualidade da nossa alimentação determina o funcionamento dos centros. Então, se você come uma comida ruim, se você toma uma água que não está tão boa, se você respira um ar que não é legal, os seus centros não vão funcionar bem. E um dos problemas do sono do homem é que a nossa falta de consciência faz com que os centros trabalhem na ordem errada. Quem nunca pensou numa resposta emocional na hora que você tinha que pensar com a cabeça fria? Quem nunca teve uma resposta involuntária física quando queria se manter calmo? Isso é um sinal de que os centros eles estão trabalhando na ordem errada. O Gurdjieff usa uma analogia para isso, que é o estado de sono do homem. O homem é como uma mansão. E nessa mansão, o dono da mansão ele foi embora. E como o dono da mansão foi embora, que é a consciência, cada pessoa está fazendo o que quer. Então, o cocheiro está cozinhando, o jardineiro está cuidando do cavalo, a governanta está arrumando o jardim. Isso é a situação do nosso corpo. A gente tem uma resposta emocional quando deveria ter uma resposta intelectual. Uma resposta intelectual quando deveria ter uma resposta emocional. Uma resposta física quando deveria ser instintiva e assim por diante. Não dá para você repetir o começo assim? O cara levou um tapa na cara. A partir daí, dá uma contadinha de novo. Tá. Então vamos voltar para o exemplo. Você tomou um tapa na cara. Na hora que você tomou um tapa na cara, a sua primeira reação é sempre emocional. Ou você vai, dependendo do tipo de pessoa que você é, ou você já vai ficar com muito furioso, ou você vai ficar com muito medo, ou você vai ficar completamente atônito. A resposta, o centro emocional é muito mais rápido. Em seguida vai vir o centro instintivo, que ele vai seguir exatamente o que o emocional fez. Por quê?
Imagina que na física a gente tem a inércia. Se o centro emocional funciona muito rápido, ele vai acabar atraindo os outros centros para a mesma energia que ele está. Então o instintivo vai seguir o emocional. Vai ser a resposta física de se fechar, se abrir, se travar, partir para cima. E a hora que o instintivo tiver tomado uma decisão, o corpo físico, o centro motor, desculpa, obrigado. O centro motor, ele vai simplesmente seguir o que já está todo mundo fazendo. Ou ele vai bater de volta, ou ele vai sair correndo. Não tem muita opção para ele. E depois que a briga acabou, depois que você já se acalmou, tomou um monte de soco, deu um monte de porrada, aí o centro intelectual, ele aparece. E aí você começa a racionalizar, por que eu briguei mesmo? Né? Por que eu não ofereci outra face? Coitado, né? Tem a menor chance de oferecer outra face, né? Tá tão longe. Imagina que ia ser outra face é o centro espiritual. Sem condições para o homem imaginar isso. Aí o Gurdjieff coloca dentro de todo esse pesadelo que a única forma do homem escapar dessa prisão é através das escolas. E ele chama, para explicar sobre as escolas, ele usa a analogia da prisão. Imagina que você está dentro de uma prisão, que é inconsciência. E para você escapar da prisão, o que você precisa? Você precisa da ajuda de alguém que está aqui dentro. E você precisa da ajuda de alguém que já conseguiu escapar. E isso é uma escola. A escola é formada por aquelas pessoas que estão dentro da prisão com você e que querem escapar, e por uma pessoa que já escapou que vai te ajudar, falando como. Daí ele coloca que, pela própria natureza da escola, como o conhecimento funciona. O conhecimento, para o Gurdjieff, ele é físico, ele é tangível. Então ele é uma substância. A importância da escola é que se você dividir o conhecimento igualmente para todo mundo vai ter só um pouquinho. Mas se você colocar esse conhecimento dentro das escolas, a qualidade desse conhecimento vai ser muito maior, a quantidade. Infelizmente, ou felizmente, para o Gurdjieff isso é uma lei universal. Não serão todos que serão salvos. Inclusive, isso a gente pode discutir numa palestra mais avançada, ele coloca assim como Castaneda que a lua, ela devora a atenção dos homens. Então, enquanto você está inconsciente, é porque tem alguma coisa comendo a sua atenção. A resposta é simples, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se você não está usando a sua energia, alguém está. E outra função importante das escolas é que o mestre, ele só consegue avançar de nível se ele colocar alguém no lugar dele, por conta da própria substância que é o conhecimento. Então, o homem número 5, ele só vai virar um homem número 6, para ele conseguir transformar um homem número 4 em um homem número 5. Só uma... Você disse para não comparar coisas, mas foi automático. É uma frase que eu ouvi que você só se torna um verdadeiro aluno quando você ensina alguém. Entra um pouco nesse conceito? Por isso eu estou aqui hoje. Não, com certeza, porque se você já teve a experiência de ensinar alguma coisa para alguém, ensinar é sempre rever o que você já sabe por um novo prisma. E você troca, né? Quando eu estou doando, eu estou utilizando energia. Assim, eu estou dando a palestra para vocês, em parte porque eu gosto muito de vocês, mas em parte porque eu quero a minha evolução espiritual. E parte disso é compartilhar um pouco que eu sei para dinamizar essa energia, entendeu? Eu preciso botar vocês em algum número para poder ir para outro número também. Não que eu esteja muito lá em cima. E um dos paradigmas interessantes desse sistema é que tudo no universo tem massa. Conhecimento tem massa, nós temos massa, consciência tem massa, e tudo que tem massa tem gravidade. E ele coloca que o homem, ele está sempre, dos motivos pelos quais ele não consegue fazer é porque ele está sempre sujeito às forças externas. E uma das forças externas mais poderosas que tem é a gravidade. Então as escolas, elas têm um certo tipo de gravidade, uma certa qualidade de gravidade. O mundo creu também tem um certo tipo de qualidade. Então, se você não procurar, obviamente colocando um parênteses, o mundo creu também é Deus, gente. Então tem que respeitar o mundo creu. O que é o mundo creu? A galera que curte o funk, a galera que curte beber até cair, o pessoal que não está preocupado, não é nem estar preocupado com a evolução da consciência, porque a evolução da consciência nem faz parte do universo deles ainda. Nem sabem o que significa. Eu vou usar o termo, eles são espiritualmente limitados, por assim dizer, nesse sentido. Não me entenda errado, por favor.
E a escola também vai ter um centro de gravidade. Tudo no universo que pode te atrair ou repulsar, ou expelir você, vai ter centro de gravidade. Então, por exemplo, o templo de Umbanda vai ter uma determinada qualidade de gravidade. Uma das únicas coisas que o homem pode efetivamente fazer, e não é nem fazer, seria deixar de fazer, é escolher, não é nem escolher, né? A partir da prática, o homem vai criar dentro dele alguma gravidade que vai fazer com que ele seja atraído para as influências positivas ou para as influências negativas. Então, o que o homem pode fazer? Ele pode ouvir a música alto, tomar cerveja até cair e xingar todo mundo e não querer se relacionar, e não querer aprender. Isso vai gerar nele uma certa gravidade que vai atrair ele para centros de gravidade que reverberem. Agora, se você passa a estudar, se você passa a tentar aprender, se você toma a decisão de se auto-aperfeiçoar, de se autoconhecer, isso vai gerar em você uma determinada qualidade que vai te atrair, invariavelmente, para as escolas. Dependendo da escola, vai depender do seu tipo de gravidade. As escolas seriam, classificando, tentando visualizar, seriam egregas? Sim, pode ser. É uma colocação. Seria comparando a lei da atração, né? Você vai ver exatamente aquilo que você está colocando. Mas a ideia de gravidade é interessante porque ela traz um conceito de massa. E fisicamente. Exatamente. Quanto mais sólido você tiver dentro de você, mais você vai conseguir atrair. E ele coloca uma coisa muito interessante também. Ele coloca que existe uma diferença entre o ser e o saber. E levando para os extremos, quem sabe muito, mas não é nada, é o intelectual, que é aquele que sabe muita coisa, mas ele não tem vontade suficiente para causar nenhuma transformação no mundo. E o oposto é aquele que se desenvolveu tanto que esqueceu do mundo, que ele chama de o santo idiota. Uma pessoa que ela poderia operar milagres, mas ela é tão alienada do mundo que ela não faz a menor diferença na evolução espiritual do universo. Gurdjieff coloca que existem algumas leis que regem o funcionamento do nosso universo, que ele chama de a lei de 3, a lei do 7 e a lei do 9. E para isso ele usa o Enneagrama. O Enneagrama é um conceito bem complexo de trazer numa palestra, porque... como é que eu posso colocar? Eu tive uma vez uma experiência num ritual sufi, em que o Sheik me falou, o problema do Enneagrama, por que os ocidentais acham que entendem o Enneagrama, quando eles colocam signos, quando eles colocam personalidades, é que o Enneagrama ele é tridimensional. É surreal para entender isso, é só meditando e indo muito fundo. Mas uma das coisas das leis do Enneagrama, que é importante trazer, é que ele chama de a lei das oitavas. A lei das oitavas é o seguinte, você já viu as teclas de um piano, certo? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você sabe que entre algumas teclas tem a tecla preta, entre outras não tem. O que acontece é que na escala de desenvolvimento do homem, ela funciona exatamente como a notação musical. Você tem o do, ré, mi, só que para você ir para o fá, você tem um semitom. O que é isso? É fácil. O do, ré, mi é assim, o dó você fala, vou fazer karatê. Vou fazer karatê, porque agora eu vou ser do karatê. O ré, você compra roupa e faz inscrição. O mi, você começa a praticar. Você está praticando, você já está no do, ré, mi. Só que para fazer o exame de faixa, você vai precisar suar. Você vai precisar aprender, você vai precisar se humilhar, aí é o fá. Aí é a tecla preta. E aí precisa de um super esforço. E isso é assim com tudo. Tem um nível de desenvolvimento do ser humano em que só o super esforço resolve. O Gurdjieff coloca de uma forma, um aforismo maravilhoso. Só os super esforços serão recompensados. Isso é lindo. Isso acontece com tudo. Todas as egrégoras passam por essa lei. Esse é o motivo, por exemplo, do porquê que a Igreja Católica começou pregando a palavra de Cristo e queimou pessoas na fogueira. Porque em algum ponto da escala, alguém não fez um super esforço. E aí o desenvolvimento mudou de direção. A nota desafinou. E aí começa numa outra escala já desafinada. Quando tiver um outro super esforço que for necessário, ele pode acertar ou não. Isso também é um fruto da inconsciência do homem, que não consegue enxergar o momento de fazer os super esforços. Por fim,
uma das regras do funcionamento do universo para o Gurdjieff é uma questão que incomoda os homens há milênios, né? Deus pode fazer uma pedra tão pesada que ele não pode carregar? Para a gente entender isso, e isso explica até o funcionamento dos milagres, a resposta é não. Deus não pode fazer uma pedra tão pesada que ele não pode carregar. Pelo mesmo motivo que Deus não pode ganhar no jogo de dados com você, se você tirou 6, ele tirou 4. Porque para ele criar uma pedra tão pesada que ele não pode carregar, ou para ele ganhar no jogo de dados tirando 4, quer dizer que ele vai ter que destruir a ordem do universo como ele é. E Deus não vai destruir a ordem do universo como ele é. Então por isso é impossível para Deus criar uma pedra tão pesada que ele não pode carregar. Só uma questão que estava aqui mexendo na câmera, eu não vi o que você falou da Igreja Católica, por que ela começou a fazer Jesus depois que mandou pessoas. Então, a gente falou sobre super esforços, né? O Do, Ré, Mi. O Do, Ré, Mi não tem tecla preta no meio. Então, o esforço comum vai do Do, Ré, Mi. Só que do Mi para o Fá, você tem uma tecla preta, que é um semitom. O semitom exige um super esforço, que seria, no caso da Igreja Católica, eu não sei, efetivamente amar o próximo. A compreensão. Em algum momento alguém errou, alguém fez uma cagada. Alguém não colocou o esforço necessário para aquilo. Por exemplo, quando a pessoa falava que era bruxa, ok, você é bruxa, mas amar o pecador, condenar o pecado, né? Não, hoje a gente vai, em vez de amar, a gente vai botar fogo em você. Isso foi a ausência de um super esforço. Alguém não se esforçou o suficiente e aí... Imagina que um desenvolvimento espiritual perfeito é uma espiral, certo? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Do, Ré, Mi. Na hora que o cara não conseguiu fazer o super esforço, ele ou vem pra cá, ou ele desce, ele quebrou a ordem. E as coisas vão se transformando. E é por isso que também, até as associações humanas, quem nunca se reuniu com os amigos e falou, a gente vai estudar aqui em desenvolvimento espiritual? Quem nunca, né? Eu que já fiz parte de algumas ordens, você se junta para estudar, você começa falando sobre os mistérios do universo, sobre como é que a gente vai evoluir, você começa a realizar uns milagres, fazer meditação e depois de um ano vocês estão falando mal do amiguinho que não veio. Pô, eu não veio aqui para isso, né? Mas você já está tão identificado com aquele processo, teve algum momento que não teve super esforço que matou a ideia original. Bom, a gente já falou como o homem ele está perdido, né? Não tem a menor chance de evoluir, né? Como a gente é muito fraco. Tem salvação? Calma, tem salvação. Tem alguns métodos para a gente sair dessa prisão. E o principal método para a gente sair da prisão é a observação de si mesmo. O ser humano, no estágio atual de consciência, a única coisa que ele pode fazer por ele mesmo, para o estágio que ele se encontra, é se observar. A partir do momento em que o homem começa a se observar, a primeira coisa que ele vai reparar vai ser a multiplicidade dos erros que ele tem. Só que antes de reparar isso, a primeira coisa que você vai reparar é como é muito difícil se observar. Eu vou explicar o processo. Quando você interage com o mundo, você está sempre, no caso da luz, a luz está batendo em algum objeto e voltando para a sua retina. Então, você está sempre recebendo, mas como ser humano, você está emitindo, você está buscando informações de fora, certo? Você está observando ou recebendo do lado de fora. A autoobservação é olhar ao mesmo tempo para fora e para dentro. Como funciona isso? É difícil. Olhar para fora é simples, a gente está acostumado. Olhar para dentro é muito difícil. Só que é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Imagina que o desenvolvimento espiritual ele pode ser resumido da seguinte forma. Você está assistindo uma palestra aqui comigo, você está vendo, só que está rolando uma música lá fora. O que a gente faz no nosso estado atual de consciência, tentando se evoluir espiritualmente, é ficar olhando para fora. Enquanto o problema está acontecendo aqui dentro. A sua inconsciência está aqui dentro. O seu desenvolvimento espiritual está aqui dentro. Então imagina que se você estiver prestando atenção lá fora, você não vai ver o que está acontecendo. E quando você começa a enxergar o que está acontecendo, você vai começar a ver os seus padrões de respiração, a sua postura e os seus pensamentos repetitivos. Eu falei isso faz 45 segundos. Quem aqui conseguiu manter mais que 10 segundos de observação de si mesmo? Bom. Esse é o problema. A primeira coisa que você vai fazer, enquanto eu estiver falando, e você está tentando prestar atenção em você mesmo agora, porque eu falei, você vai perceber que você consegue fazer isso no máximo por 2, 3, 4 segundos. Por quê?
Porque observar a si mesmo usa muita energia. Muita energia. É meditação zen pura em estado ativo. E onde está a sua energia? É fácil. A sua energia você passou o dia inteiro perdendo ela. Tagarelando, mentindo, ou o pior de todos os males, expressando emoções negativas. O ser humano, ele é absolutamente viciado nas emoções negativas. Nós somos máquinas de reclamação. Nós reclamamos de tudo, o tempo todo. Gurdjieff coloca que se as emoções negativas elas fizessem, mesmo de uma forma íntima, parte da constituição verdadeira do ser humano, não teria a menor possibilidade real de desenvolvimento espiritual. Tamanho o poder que as emoções negativas têm dentro da gente. Um outro exercício correlacionado a esse, que é o que vai levar você para o estado de observação de si mesmo, é lembrar-se de si mesmo. A partir de agora, enquanto eu estiver falando com você, você vai fazer um esforço consciente, coerente, de tentar lembrar de si mesmo. O que é lembrar de si mesmo? Qual é a minha postura? Onde está o meu dedo do pé? Como eu estou respirando? Que tipo de padrão de pensamento está se repetindo na minha cabeça? Quando você começa a fazer isso, você começa a economizar a energia dos outros processos. Essa energia que você vai economizando, ela vai passando a ser utilizada para os estados de observação de si mesmo durarem um pouco mais de tempo. É batata. Quando você estiver conseguindo manter esse estado, é ridículo, mas é real. Por mais de 1 minuto, por exemplo, você acorda. E a primeira coisa que você repara quando você acorda é que realmente está todo mundo dormindo. A expressão, a fisionomia, a forma como as pessoas se comunicam, como elas falam, como elas andam, elas são de pessoas que dormem o tempo todo. As reações, elas são... Então quer dizer, se eu dedicar minha atenção para me observar e tentar acertar minha postura, minha respiração, eu vou conseguir. Você nem vai conseguir acertar. Pode esquecer, cara. Tá, você vai fazer agora observar, observar. Eu vou conseguir economizar energia para fazer essa observação por mais tempo? Isso, é isso. Pode parecer esquisito, pode parecer esquisito, mas o problema é que enquanto você está se observando, você já não está mais mentindo. Você está deixando de não está mais tagarelando. Exatamente. Tudo que você está fazendo quando você não está observando a si mesmo é desperdício de energia. Dentro do sistema você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é se observar. Tudo demais que você está fazendo é enganando a si mesmo. Sabe um exercício que eu faço? Que eu aprendi quando eu aprendi. Eu estudo pra caramba. Um exercício que eu faço é que quando eu estou escutando uma pessoa, que nem eu estou te escutando, então cada palavra que sai da sua boca é uma pergunta para mim mesma. Isso é ótimo. E com esse diálogo você acaba entrando no seu interior e você vai compreender, porque quando você está mais voltado para as suas emoções e a forma como você capta o externo, quando o outro fala dele, as suas respostas automaticamente elas também vão ser para você. E esse processo é super interessante. Quando alguém interrompe alguém, ou quando alguém faz uma pergunta, ou então, por exemplo, isso é muito legal, fala assim, eu não gosto desse cara me filmando. A primeira coisa que passa pela sua cabeça é... eu também não gosto, né? Ou então, esse babaca tá falando que não gosta, que por que não continua a palestra? Ou seja, você já se identificou com aquele ponto de vista, você já entrou no argumento e você nem parou pensando, ok, cara, isso é a sua opinião, good for you. Não, a gente já se identifica com o argumento e a gente já fica respondendo mentalmente. Isso é o centro mental adormecido, o tempo todo funcionando junto com o centro emocional histérico, querendo se defender dessas ameaças que não existem ou querendo se impor o tempo todo. Depois de algum tempo, quando você estiver observando a si mesmo e tiver conseguido juntar alguma energia o suficiente, você vai conseguir um milagre que é observar você mesmo durante uma briga ou durante uma discussão. Isso é, quando você começa a praticar esse exercício com regularidade, você tem o que a gente chama de estágios de consciência, ou esses relâmpagos. Você fala, puxa vida, por que eu estou brigando? Que você volta para você mesmo. Isso começa a acontecer com mais frequência quando você insiste. Para ilustrar isso,
é fácil. Quando você consegue se observar durante uma discussão, é o melhor momento, porque você está observando uma reação química no momento em que ela está acontecendo. E não tem melhor momento para isso do que a própria reação. Antes, não faz o menor sentido. É importante. Depois, a merda já está feita. Durante a reação, é o melhor momento para se observar, porque você vai ver como você age. E aí você vai tirando o poder desse senso ilusório que você tem dentro de você mesmo. Sempre lembrando de si mesmo. Ok, a gente passou mais 4 minutos. Quem conseguiu lembrar de si mesmo nesse tempo? Quem lembrou de lembrar de si mesmo? Isso, ótimo. Só uma questão. Isso é exaustivo. Cara, é isso. Atenção é energia. A pergunta que você tem que fazer 24 horas por dia é: onde está a minha energia? Onde está a minha atenção? E a resposta é uma só, entendeu? Ela tem que estar em você mesmo. Porque se você estiver olhando para fora, você não está olhando para dentro. Mas se você estiver olhando para dentro, você com certeza está olhando para fora ao mesmo tempo também. Não tem como se isolar do mundo. Se você estiver olhando para dentro, você vai estar sempre olhando as reações através de você. Você vai conseguir ver de fora. E sem os julgamentos, sem os rótulos, de uma forma mais inteligente, por assim dizer. E aí é o seguinte, quanto maior a consciência, quanto maior a coerência, maior a atenção. Todas essas coisas funcionam como uma coisa só. Então, se você tiver mais consciente, você vai estar mais presente. Se você tiver mais presente, você vai estar mais atenção. Se tiver mais atenção, você vai ter mais energia. E aí você vai conseguir juntar energia suficiente para efetivamente fazer. Só uma questão, por favor. Um exemplo. No meu trabalho, às vezes eu passo por momentos muito repetitivos. O que eu faço? Eu entro no piloto automático, né? A parte motora fica repetindo o processo. E a mente vai dar um passeio, vou lembrar da palestra, vou jogar alguns raciocínios. Eu acho que esse é o momento que eu esqueço de mim. Eu foco em outra coisa, eu vou dar uma passeada. Existe como exercitar isso nesse momento? Existe, né? O fato é que você tem que estar prestando muita atenção, porque só o fato de você estar falando que você tem um trabalho repetitivo mostra o quão inconsciente você está. Não existe nada que seja igual a nada. O Nietzsche falava que a gente tem um cérebro muito preguiçoso, que em vez de falar folha 1, folha 2, folha 3, porque cada folha é diferente, ele dizia que a gente fala folhas. E quando a gente fala folhas, é assim que a gente dorme. Quantas vezes... Vou fazer uma pergunta simples. O que você jantou? O que vocês jantaram ontem? Seja sincero com você mesmo. Quem lembra, quem não lembra? Você não estava na comida. Gente, a memória, ela está associada à consciência. Os momentos mais importantes da sua vida que você guarda com memória são aqueles momentos em que a sua atenção estava toda voltada para o momento presente. Só isso consegue guardar na nossa memória. Por isso que a gente esquece a chave do carro. Isso é o maior sintoma de inconsciência. Onde está a chave do carro? Cara, é a chave do seu carro. Você não sabe onde você colocou, porque você está tão automático, você não se importa. Ou mais inconsciente ainda, que é para mostrar para você, acho legal a sua questão, sobre os processos repetitivos. Quem nunca procurou a chave do carro em cima da mesa, a chave estava em cima da mesa e você não enxergou? O seu cérebro, ele constrói uma realidade tão repetitiva, porque você não está no momento presente, você tá, eu já vejo essa mesa, eu já sei aqui nessa mesa, que você não está procurando a chave. Isso é completa falta de consciência. Quem aqui já teve a possibilidade de ter uma experiência mística, a realidade com a atenção plena, ela é a diferença de uma TV preto e branco para uma Full HD. Porque o que a gente vê do mundo, mesmo enquanto a gente está conversando aqui agora, né, não é o mundo. Isso é a minha mente. Imagina que todos nós estamos dentro de uma bolha. Então, o que eu vejo não é você. O que eu vejo é você através da minha bolha. Então, eu não consigo enxergar o que você é. Não consigo entender o que você fala. Eu só vejo o universo através dos meus próprios símbolos, entende? E a experiência mística, a atenção, é igual como se você estivesse usando o seu óculos, entendeu? Uma coisa é com óculos, outra coisa é sem óculos. E a bolha, para dar um exemplo melhor ainda, imagina que a gente está sempre envolto por uma bolha, e quando a gente não tem evolução espiritual nenhuma, essa bolha é escura, ela tem fumaça, ou o vidro é esfumecido. À medida em que você vai se desenvolvendo, você vai pulindo o espelho. Vai pulindo.
aquele vidro ele vai ficando cada vez mais transparente, até que você efetivamente enxerga o lado de fora. Mas antes disso você não enxerga nada, que é o escuro. Depois de algum tempo você enxerga um reflexo. E só depois você vai conseguir enxergar a realidade. É por isso que a gente não vê a chave em cima da mesa. Porque a gente está dormindo. Um exemplo muito legal de inconsciência. Quem aqui efetivamente pratica magia? Ok. Os magos, eles têm alguns, claro, né? Eles têm um problema muito grave, entendeu? Muitos magos, eles não acreditam em magia. E eu vou te dar um exemplo clássico. Como é a reação de um padeiro quando ele tira o pão da forma? Não, ficou bom aqui. Okay. Como é a reação do mago quando a magia dá certo? Uau! A minha magia deu certo! Caramba! Que massa! Cara, você está fazendo isso errado. Se você acredita na magia, é um processo natural. Isso só mostra o quanto a gente está dormindo. Não é assim, eu acho que dessa vez eu me considero. Efetivamente, uau! Meu sigilo funcionou! Uau! Mas isso não é uma questão de primeira experiência? O padeiro, quando ele fez o primeiro pão, ele deve ter ficado impressionado. Claro! Mas você... Vou te falar de vários magos que estão no processo há 10, 15, 20 anos. Uau! Ou então, é muito comum, assim, é triste, mas é comum. O cara faz depois... Quem nunca, né? Eu não sei quantos de vocês tiveram iniciações em ordens esotéricas, né? Mas aí acaba a iniciação, o cara fala assim... E aí, sentiu? Sentiu, cara, você está tomando droga? Foi? Ou colocaram assim, não sei se foi, será que foi? Desculpa a gravação. A iniciação é igual a um orgasmo. Ou você teve, ou você não teve, não tem meio termo. E aí a gente chega no que seria o principal veneno da evolução do homem, que é a expressão das emoções negativas. Também conhecido como mimimi. O mimimi ele é um veneno. E ele é uma das coisas que mais impedem o homem de evoluir. Ele gasta muita energia, muita energia. O sistema diz que as expressões negativas elas têm que ser combatidas com todas as forças. Por quê? Imagina quando você está se sentindo muito mal, você está sentindo uma coisa que você quer falar mal de alguém, alguma coisa assim, e você fala, não, eu vou falar para eu me sentir melhor. Quem já experimentou aquela sensação de falar o que estava... Não falar de uma forma pura, só soltar o veneno. E aí falou, nossa, estou bem melhor agora, né? Isso não é se sentir melhor. Isso não é um relaxamento, isso é um esvaziamento do ser. Você está mais fraco porque você liberou uma quantidade imensa de energia que poderia ter sido revertida para você. E o sistema diz que você também não pode suprimir simplesmente, né? Que é o que um monte de gente faz, que é... eu não falo mal dos outros, né? Para fora, né? Mas fica ruminando na sua cabeça o tempo todo falando mal dos outros. Isso é pior ainda, porque isso é literalmente engolir o próprio veneno. A cura da expressão negativa é a compreensão de que toda expressão de emoção negativa ela parte de uma identificação. Então, se o cara é um filho da puta, é porque você está se identificando com o papel de santo, ou com o papel de vítima, ou com um sofredor, e aquele cara é um filho da puta. E aí você fica um filho da puta, entendeu? Isso o que é? Você está completamente incorporado pelo corpo emocional, expressando aquelas emoções que não são verdadeiras. Elas são frutos de uma inconsciência. E a gente insiste em falar das expressões negativas, porque se vocês forem reparar, elas acontecem em todos os níveis. Você pode não estar falando mal de alguém, mas você está reclamando da sua vida. Você está reclamando dos shorts que você está, da cadeira que está, do salário que você recebe. Nada, nunca está bom. E o que é isso? Você colocar energia para fora, colocar energia para dentro. Só que a gente está tão acostumado, tão automático, que a gente faz isso o tempo todo. Um exemplo de quando você começa a se livrar das expressões negativas é quando você está se observando e você sente a vontade de falar mal do outro. Você já tem que combater aquilo imediatamente. Só tem um jeito de combater as expressões negativas, é estando atento, lembrando-se de si mesmo. Quem está se lembrando de si mesmo? Força, força, continue. Quando você começa a se lembrar de si mesmo, a sua consciência começa a acelerar. E quanto mais a sua consciência está acelerada, mais você está preparado para situações de inconsciência ou de sono. Um exemplo prático da aceleração de consciência é esse.
você está na sua vida, acontece uma situação, você sofre com a situação, depois de muito tempo, como a gente falou do espírito da escada, você processa aquela informação. Você perdoa alguém, ou você absorveu aquilo espiritualmente, compreendeu o ensinamento. À medida em que a consciência vai acelerando, a percepção do que está acontecendo, ela vai se aproximando do fato em si. Então, por exemplo, uma coisa que te magoou e você levou meses para perdoar, você vai acelerando a consciência, que você vai levar semanas, vai levar dias, vai levar horas. A aceleração da consciência, o objetivo da aceleração da consciência é trazer a consciência para o momento exato da expressão da emoção negativa, o que vai te impedir de sucumbir ao sono, ou de sucumbir à negatividade. E a partir daí, você acelerando ela ainda mais, é o que os santos têm, que é a premonição. Que você começa a evitar situações de estresse, as situações negativas, porque a sua consciência vem antes do problema chegar. Então, é como se você recebesse um e-mail, assim, atenção, aquele cara vai aloprar você. Segura sua onda. E por que isso é interessante? Quanto menos você estiver atento, quanto menos você estiver lembrando de si mesmo, mais quando o cara te aloprar, você vai mergulhar na inconsciência. Mais você vai se identificar, mais você vai querer brigar de volta. Quanto mais acelerado a sua consciência estiver, aquele cara nem vai passar pelo seu caminho. Sabe quando uma criança de 3 anos fala, você é feio? Ok, dobra, ok. Só que o que a gente não repara é que todas as ameaças que o mundo faz pra gente são crianças de 3 anos, dormindo ainda. Quando você começa a ter consciência de que tudo à sua volta você está recebendo, você está brigando, porque as pessoas à sua volta estão dormindo, o universo adquire um novo significado. Você não tem mais que se defender de nada, porque você não está sendo atacado. Seria mais ou menos assim como aquele cara que sabe lutar karatê, e o cara mexe com ele na rua, ele fala, nem vou brigar com esse cara porque eu vou bater nele. Ou quando você está armado, alguém mexe com você, você fala, nem vou. É exatamente isso. Você sente mais do que aquilo. Igual quando a pessoa está muito afim de entrar numa briga com você, nem que seja física. Quem nunca já viu uma pessoa que está querendo te arrancar para a discussão de qualquer forma? Você fala, cara, eu respeito o seu ponto de vista. Você tem o seu, eu tenho o meu. Qualquer coisa. Mas é muito difícil, né? É muito difícil porque o centro emocional está o tempo todo buscando extrair o nosso pior. Mas é porque ele está funcionando no lugar errado. Voltando para o exemplo da mansão, quando você começa a se observar, você vai começando a colocar os centros no lugar certo. Então, quando você estiver se observando, você não vai mais deixar o copeiro cuidar do cavalo. Porque a hora que você for correr uma maratona, você vai estar atento. Quem vai trabalhar vai ser o centro motor. Quando você tiver uma situação que requiera uma resposta emocional, você vai estar atento. Quem vai responder vai ser o centro emocional. E assim, a casa vai voltando a ter ordem. A cozinheira vai cozinhar, a governanta vai cuidar da casa, o motorista vai dirigir. E aí é a parábola que Jesus fala, né? Você tem que ser como o discípulo, ele tem que ser como o servo esperando o mestre. Sempre, ele tem que estar sempre pronto. É a mesma coisa da operação do Abramelin, do Sagrado Anjo Guardião. O Sagrado Anjo Guardião ele só vem até um determinado ponto. O resto da jornada é você que tem que fazer. O mestre da casa, se fosse usar uma comparação que eu falei que ia evitar, né, que seria o meu superior, ou o corpo búdico, ou qualquer outra fagulha divina, ele só vai chegar quando a parte de baixo estiver pronta para receber, quando a casa estiver em ordem. E aí várias outras coisas contribuem para isso, por exemplo, alimentação correta. O que é alimentação correta? Além dos alimentos corretos, é a atenção na hora de comer, para você absorver os nutrientes da comida, porque a comida, como tudo no nosso universo, ela não é só comida, ela tem energia. Então se você não está prestando atenção na energia, a energia não está sendo absorvida, ela está sendo dispersada. E a comida a gente faz 2, 3 vezes por dia, né? O ideal seria que a gente fizesse isso, que é o exercício dos mestres sufis, a cada respiração. Porque cada respiração é fácil pensar, é uma coisa para explodir a cabeça de vocês. Se tudo é Deus, você está respirando Deus. Quantas vezes você já teve consciência disso, que você está respirando Deus a cada minuto? No sufismo a gente tem um exercício, e no islamismo também, que é uma oração que você pede perdão para Deus por ter esquecido dele. No quarto caminho é a mesma coisa, só que a gente chama Deus de a gente mesmo. Então você está o tempo todo tentando se lembrar de você. E a partir da observação, quando você começar a prestar atenção na sua alimentação, você vai prestar atenção nos seus pensamentos, vai começar a prestar atenção na sua postura. E aí,
você tem uma chance de iluminação. Se iluminar... Você tem mais chance do quê? De iluminação. Da iluminação espiritual. Se iluminar é ir contra a maré. É lutar contra a Matrix. Então eu vou deixar essa imagem para vocês. Resistam. Lembre-se de si mesmo. Vocês são como lâmpadas. E a lâmpada só acende se tiver resistência. Resistam. Muito obrigado. Bom, vou deixar aberto aí para perguntas, se alguém quiser. Ele comentou sobre os centros motores, falou sobre os 4 primeiros. 4 primeiros. E os 3 últimos? Nem adianta falar, né? Porque eles estão além da nossa compreensão. É igual discutir as 7 raças reptilianas que existiam há 3 milhões de anos. Ah, não, eu ainda xingo o cara que me fecha na floresta. Vou gastar energia no centro de hoje. Fiquei com uma dúvida, você disse que os homens 5, 6 e 7, eles são, não sei se posso falar, mais evoluídos, é isso? É, em tese sim. Mas isso vem dos primeiros 1, 2, 3 e 4? Não, Tem uma ordem? 1, 2 e 3, eles são a mesma coisa, eles recebem só um número, né? Mas eles são a mesma coisa. O 4, ele pode ser qualquer um dos 1, 2 ou 3, mas em geral o 4 é o cara que sacou que se ele fizer um pouco dos 3, se ele tiver o centro emocional, o centro motor e o centro intelectual trabalhando, ele vai evoluir mais rápido. E aí, a partir daí, a gente tem um desenvolvimento gradual. Fala um pouco do filósofo Gurdjieff. Gurdjieff. Fala um pouco sobre ele, sobre a... Vou dar um pouco do panorama histórico do Quarto Caminho. Eu não sou iniciado em nenhuma escola, não sou mestre, não falo por nenhuma ordem. O que a gente sabe do Gurdjieff é que ele é um homem que viajou muito pelo Oriente, e ele entrou em contato com escolas místicas do Oriente. Ele alega que entrou em contato com algumas ordens secretas, outras ordens discretas. O que a gente sabe efetivamente do estudo é que o que ele trouxe é um sufismo para ocidentais. Então, são uma série de exercícios espirituais que tem todas as ordens que ele trouxe de uma forma ocidentalizada. Ele começou primeiro na Rússia. E o que a gente tem hoje, a maior parte dos escritos dele foi de discípulos na verdade. Quem estiver interessado em conhecer, eu recomendo muito, até como experiência para aprofundar, começar pelo Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. É um livro do P.D. Ouspensky. Esse é o primeiro livro para se começar. Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. Esse já é um livro que vai deixar a sua cabeça suficientemente confusa. Se você estiver disposto a se confundir ainda mais, depois que você terminar o Fragmentos, você vai para um livro chamado O Quarto Caminho, também dele. Que aí ele começa a falar da ordem das escalas para a construção de galáxias. Ok, não cheguei nesse nível ainda. O Quarto Caminho foi um livro que eu parei, acho que eu levei umas 6 leituras para conseguir terminar ele. Porque eu sou muito honesto comigo mesmo. Se eu não estou entendendo, não vou me enganar, porque eu não estou entendendo o que esse cara está falando. E aí, depois que você tiver lido Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido e O Quarto Caminho, aí você tem bagagem para começar a ler o Gurdjieff. Ele tem o Relatos de Beelzebub a seu neto, que é um calhamaço dessa idade, só que é arte objetiva, não é arte subjetiva. Ele escreve de uma forma pesada, que você vai ter que extrair dali depois de já ter tido bagagem para conseguir extrair. E assim, o Quarto Caminho, ele funciona... Tem escolas de Quarto Caminho no Brasil que tem linhagem direta com o Ouspensky, e vale a pena conhecer. Acho super interessante. Eles têm algumas filosofias super rígidas, né, que tem que obedecer o mestre cegamente, que é uma ordem religiosa, baseada numa ordem religiosa. Mas todos voltados para o desenvolvimento e evolução da consciência. Até o filme, que o colega falou, que narra de forma romanceada a busca do Gurdjieff no Oriente, que chama Encontro com Homens Notáveis. Tem um livro também. Antes disso, que é uma leitura super agradável, que vale muito a pena, é um conjunto de 5 palestras do Ouspensky chamado Psicologia da Evolução Possível do Homem. Obrigado. Psicologia da Evolução Possível do Homem, que ele fala que a única ciência verdadeira é a psicologia e que o nome da psicologia deveria ser Psicologia da Mentira. Somente. A gente faz isso o tempo todo. E é isso. Quem estiver mais interessado nesses caminhos, acho super legal.
deixo aí vocês com os exercícios para casa, de lembrar de si mesmo. E eu tenho uma ideia ainda, é uma ideia embrionária, quem tiver interessado, eu acho que eu vou fazer essa divulgação no site ainda. Eu estou pensando em montar de sexta-feira, aqui no templo, umas turmas de exercícios de expansão de consciência. Sexta-feira fica muito triste pra gente. Não entendi. De sexta-feira eu estou pensando em montar uns grupos de exercícios de expansão da consciência. Essas, assim, não seria, obviamente não seria, não vai ter mestre, não vai ter faixa, grau, símbolo. Seriam discípulos em busca da perfeição de si mesmo, né? Mas eu vou aprofundar essa ideia para vocês, quem quiser acompanhar lá no site, eu vou divulgar lá no site do Marcelo. Mais alguma pergunta? Eu acho que faltou só você falar sobre as emoções positivas, exatamente o que seriam no quarto caminho. Não tem, gente. Ela é um caminho, como eu falei, é uma autoajuda da mão esquerda, né? Então, a alquimia seria o caminho seco. Então, não se perde tempo falando de amor, de amizade, é você com você mesmo. E eu tentei colocar de uma forma agradável, né? Mas a forma como o quarto caminho encara, a sua situação é aterradora. Você está deprimido, você está desgraçado. Assim. Imagina como encarar a realidade de que você não pode fazer nada. Pô, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, não. Você se identifica com essas coisas. Mas você não fez nada. Então essa coisa de buscar uma gêmea, ter o amor. Ah, não, o amor. Quando você descobre que você não tem mais o livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Aí você fala, ele chama de, tanto é que eu falei, ele chama o ser humano de isto, né? Isto é ser católico, mas isto é incapaz de amar o próximo. O homem bicentenário. É o homem bicentenário, né? O isto. Exatamente, o isto. Isto fica feliz em servir. Aí, já pulando, já que acabou a palestra, quem tiver interessado numa autoajuda no mesmo sentido, só que da mão direita, que quem curte de amor, que é muito legal também, tem o Eckhart Tolle, o Poder do Agora. Já que a gente acabou a palestra, eu posso falar, comparando é a mesma coisa. Como é que é? É o Poder do Agora, chama. Só que, como eu falei, o quarto caminho é dark side total, né? Tem uns exercícios assim, por exemplo, tem um exercício que é muito legal, o exercício de stop, que é um exercício que eu proponho que a gente faça aí na sexta-feira. A gente vai estar desenvolvendo atividades corriqueiras, fazendo qualquer coisa, aí alguém fala stop. Quando alguém fala stop, você tem que parar exatamente o que você está fazendo e analisar a sua postura corporal. E o Gurdjieff, em geral, gostava de fazer isso com as pessoas que tomam chá quente, quando a pessoa estava mergulhando no lago, porque é o domínio da vontade sobre o corpo, e também é uma forma de testar o quanto você consegue obedecer a você mesmo. E aí também, já misturando, né? Se você entrar no hermetismo cristão, que tem os 3 votos, é a mesma coisa. Só tem que escolher um caminho que você quer seguir. Ou se você quer subir na árvore, você pode querer pular. Ou só ficar esperando as maçãs caírem. E ficar esperando as maçãs caírem também. Tem uma coisa legal, o Gurdjieff fala, como eu citei brevemente, né, que a lua devora a atenção do homem. Né? Então, o homem, para o Gurdjieff, é uma coisa até cutuliana, assim, o homem é comida. Você é comida da lua. A lua se alimenta da energia dos seres humanos. Por isso que você tem que estar o tempo todo usando sua energia. Você não está usando, alguém está usando, entendeu? E o ser humano, já misturando um pouco as concepções, né, ele é uma usina hidrelétrica. Ele não pode guardar energia. O que você pode fazer no máximo é aumentar a sua capacidade de produção. E a capacidade que você tem de utilizar e gerar ali na hora. Não tem como guardar. Você tem que estar sempre voltado para você mesmo. Porque toda a sua energia e a sua qualidade máxima de energia tem que estar voltada para o seu desenvolvimento espiritual. E por isso que esse papo de eu vou ajudar dentro do quarto caminho, eu vou ajudar o outro, eu vou ajudar o outro, cara, você ajuda bastante ainda. Mas aí no hermetismo, todo mundo é parte sua. Então ajudar o outro é uma forma de se ajudar também. Mas o Gurdjieff era meio pirado na cabeça. Bem pirado. Então uma coisa que fica levemente confusa. O quarto caminho é um sistema à parte das escolas sufistas. Isso, completamente à parte. Assim, as escolas sufis, elas não gostam. Você pode falar um pouquinho sobre as escolas? O Gurdjieff é um falsário, porque em tese ele levou segredos e tal.
Desculpa. Sobre a escola sufista. Ah, cara, sobre a escola sufista é o seguinte, eles têm muito exercício de muita meditação, que eles chamam de oração, mas eles só têm oração e respiração. É que a oração e a respiração deles é um nível hard, muito hard. Acho que vale a pena conhecer, assim, nós tem a aula Naqshband no Brasil, tem bastante gente. É legal procurar um Zito que é algo que eles fazem na oração, e é muito louco. Eles fazem isso há centenas de anos, né? Então eles têm uns exercícios que envolvem respiração e falam Allahu, Allahu. E aí você vai soltando oxigênio e não vai colocando oxigênio de volta. E aí sempre tem um cara que é um homem 5, homem 6 lá que está conduzindo. E aí, isso que é bem legal. Mesmo nesse momento você tem que estar se observando. Porque a sua condição é tão horrível que você pode estar enfrentando um êxtase místico incorporado nas emoções. O Marcelo Monta fala, né? Eu não lembro a carta, ele fala, pouco importa do ponto de vista magístico se a experiência foi gostosa ou não, se foi um gozo ou não. A única resposta que você tem que dar é: foi ecológica? Contribuiu para a evolução do universo? Se não, a experiência foi uma ilusão. E aí tem, inclusive os sufis fazem esse próprio aviso, né? Tem muito mestre que pratica o ritual pelo êxtase. Tem êxtase, claro que tem. Você vai começar a trabalho de consciência, você se funde com Deus, você efetivamente se funde com Deus. Mas o que você trouxe daí? Você chegou, usando a cabala, você chegou inquieto, o que você trouxe de volta? Se você não trouxe de volta, você está ocupando o tempo e o espaço de Deus. Você não contribui para nada. Uma parte que você falou, sabe, falar os outros liberam energia, na verdade você perde energia. Você perde energia. Daí outra coisa que você falou, mas também não tem isso para si mesmo, também é recolher o veneno. Isso. Qual que é a solução? A solução é acelerar a consciência para que isso não aconteça. Se aconteceu, você já perdeu o jogo. Mas é que toda vez que acontece que perde o jogo, você já acordou. Você deu uma acordadinha, entendeu? Então vamos pensar assim, aconteceu, eu perdi o jogo, o que foi menos pior? O que é o menos pior é você perceber e falar, puxa, eu perdi o jogo, vou prestar mais atenção. É aquela coisa da situação, o futuro e o passado. Então, você está aqui no passado, está acontecendo, aí teve a situação, você falou, putz, menina, falei mal dele. Toda vez que você falar isso, invariavelmente, se você estiver consciente, vai estar vindo um pouquinho para cá, Vai chegar uma hora que vai ser junto, você vai falar mal. A gente não está livre disso, entendeu? O que o quarto caminho fala, por isso que ele não fala de amor, não fala de amizade, porque dá muito trabalho, não tem atalho. Então, toda vez que você estiver consciente de que você falou mal, de que você mentiu, de que você cometeu uma falha com você mesmo, você vai trazendo para cá a consciência. Até uma hora que chega junto. Mesmo quando chegar junto, a gente ainda muitas vezes não vai ter energia para parar. Você só vai conseguir observar. Igual você vai ver um acidente de carro, você não consegue parar o acidente de carro. Vai bater, não tem o que fazer. O que você pode fazer é observar, abrir bem o olho. Cara, eu estou falando mal mesmo. E se observar. Tem um exercício muito legal, que é um dos exercícios que a gente pode fazer na sexta-feira, que chama um exercício... Esqueci o nome. Desculpa. Mas que ele consiste em realizar atividades cotidianas, só que usando um ponto de vista superior. Imagina que você está usando o seu sétimo, né? O oitavo chakra. Imagina que o seu oitavo chakra é uma câmera de vídeo e você começa a experienciar a realidade observando de fora. Aí você começa a ver seus movimentos, suas reações. A aceleração da consciência é isso. Porque se a aceleração da consciência é a expansão da consciência, quanto menos você é consciente, mais estreita ela é. Quando você vai trazendo para cá, você vai expandindo, você vai dominando você mesmo. À medida que você vai trazendo para trás, que é a premonição, a sua consciência está tão acelerada, tão expandida, que ela começa a expandir para o próximo. Isso é infinito, né? Até você chegar lá, isso vira Deus, mas assim, ridiculamente, está lá, que é a expansão da consciência. E não tenha dúvidas, porque a expansão da consciência, ela é um trabalho difícil e ele é constante. Os grandes saltos de consciência, eles não têm volta. Mas esse do dia a dia, se você não pratica um dia, você pode perder o trabalho de semanas. Por isso que é importante... Ser responsável. Exatamente.
universo seu. Por isso que é importante manter uma prática diária de qualquer coisa, porque a prática diária ela vai impedir que aquele desenvolvimento ridículo, ele, ainda por mais ridículo que ele seja, pode ser constante. Disciplina, disciplina. Aquele momento de cansaço máximo que a gente está lá todo dia praticando os exercícios lá, não, hoje vou parar para descansar, é nesse momento que tu pode descansar e continuar exercitando. Mas assim, é legal que você trouxe isso, tem uma coisa importante de trazer, né? Mas isso é tão difícil, isso é tão fodido, se a gente está tão na merda, o que faz a gente continuar no caminho? Efetivamente, quando vocês estiverem praticando, vão ter momentos de lampejo de consciência pura, de aceleração fática na consciência, assim, reconhecível. Vai ser aqueles momentos em que você vai ter grandes compreensões da sua vida, grandes insights. Isso é o que vai te dar energia, né? O que vai te dar força, motivação para continuar no caminho, entendeu? Porque eu estou aqui falando para vocês do homem 5, 6 e 7, eu não conheço isso, eu não tenho essa consciência, eu nem sei o que é. Eu posso te explicar intelectualmente, mas é vazio. Mas a consciência do homem 4, eu atualmente posso chegar lá e voltar, entendeu? Eu sei o que é, eu sei o que é experienciar a realidade e voltar. Eu não consigo manter esse estado muito tempo. Eu não consigo olhar para dentro e para fora 24 horas por dia. Mas enquanto eu estou falando com você nesse momento, eu estou lembrando de mim mesmo. E a sensação é boa, quando você começa a sobrar energia, a sensação é boa. Porque tudo mais parece imbecil. Pequeno sem sentido. Como? Quando a observação de si mesmo transforma um obstáculo em algo muito pequeno. Um obstáculo não é um obstáculo, era só a falta de percepção da potencialidade. O Eckhart Tolle falou uma coisa muito legal, que eu vou dar uma palestra do Poder agora. Ele fala que a mente adora transformar dificuldades em problemas. Não existe um problema, existe uma dificuldade que a mente transforma em problema, porque a gente se identifica como resolvedores de problema ou sofredores do problema. São os dois papéis que a gente assume. E você se lembra desses papéis, se tornar um problema. Na parte do superesforço, quando você citou o trabalho da, por exemplo, a Igreja Católica, chega num determinado momento onde ela desvirtua a própria filosofia. A falta do superesforço é a unidade, um homem é capaz de não fazendo o superesforço provocar essa mudança, ou é toda uma geração, é todo um momento da história, que onde não há o superesforço da egrégora e aí ela perde o seu mundo filosófico. O que você acha? Um homem tem esse poder? Viajando muito, a Bíblia fala que se tivesse um homem santo na cidade, Deus não ia destruir. Mas o negócio é que, mesmo se tivesse um cara que fosse contra tudo aquilo, será que ele ia ter coragem contra tudo aquilo? Ele não tem nem consciência de como ele poderia mudar. Porque dentro do sistema ele é incapaz de fazer. Mas se tivesse um homem 5, um homem 6, um homem 7, ele mudaria. É que o super esforço por uma egrégora muito grande é um ultra mega esforço. A última coisa, para encerrar. Esse exemplo do super esforço é o seguinte: imagina que a evolução espiritual é um esforço contínuo. E essa aqui é a pior parte. Se você corre uma maratona hoje, 42 km, amanhã não adianta correr uma maratona. Você já correu uma maratona. Uma maratona e meia. Você conseguiu lembrar de você mesmo 10 segundos? Menos que 10 segundos é evolução. As coisas no universo, elas só tem dois modos. Ou elas estão evoluindo ou elas estão evoluindo. Ou você faz parte da inspiração ou você faz parte da contra-inspiração. Não existe terceira força. É isso. Agora, finalizei.